2 de outubro de 2015. Com o maior público na temporada, Santos vence novamente o Figueirense e vai encarar o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. Numa reapresentação pra lá de descontraída, David Braz é pego de surpresa pelos meninos da Vila. Santos tem 2 dúvidas para o jogo de domingo. Entrevista do técnico Juan Carlos Osório é cancelada e treinador colombiano ainda não definiu o futuro. Zé Roberto e Robinho são os problemas do Palmeiras para a partida de domingo contra a Chapecoense em Chapecó. Em entrevista exclusiva, Jadson fala sobre o momento especial que vive no Corinthians. Tribunal rejeita recurso da CBF e mantém punição a Neymar. Jogador desfalcará a seleção nas eliminatórias. E ainda, Chapecoense faz história, avança na Sul-Americana e agora vai enfrentar o River Plate. Os gols da quinta-feira na Liga Europa. Fique com a gente, o Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite, é sexta-feira! Semana terminou, final de semana tá aí, domingão tem mesa redonda e está definida a segunda semifinal da Copa do Brasil. O Santos será o adversário do São Paulo. Que jogão, hein? A vantagem conquistada no primeiro jogo empolgou a torcida e o Santos recebeu o Figueirense no Pacaembu com o maior público do Alvinegro na temporada. O jogo não foi fácil, mas o Peixe venceu novamente os catarinenses e garantiu pelo menos um clube paulista na decisão da Copa do Brasil deste ano. Veja como foi a partida em detalhes na reportagem de Alexandre Silvestre. Pacaembu quase lotado. 30 mil santistas ampliam, estendem a paixão pelo Santos nas arquibancadas do estádio Paulo Machado de Carvalho. Atmosfera de decisão. O Figueirense, que levou de 1-0 em Floripa, entra em campo como franco atirador. O Peixe inicia administrando a vantagem e dando espaço para o visitante. Não encaixamos a nossa segunda bola, perdemos a maioria das segundas bolas e com isso não tínhamos condições de iniciarmos bem. Principalmente não tivemos tanta presença no campo de ataque, trabalhando a bola como nós sempre fizemos. Aos 5 minutos, Thiago Santana perde sozinho a passada, a oportunidade. Bruno nem cruza, nem chuta. Vanderlei, por via das dúvidas, está no caminho. O menino da Vila, o camisa 10, prata da casa, nervoso, se estranha com o becão Bruno Alves. E sei não, hein? Mexeram com quem não devia. Mas pouco antes da metade do primeiro tempo, Gabriel, o Gabigol e Marquinhos Gabriel, o 12º titular de Dorival Júnior, entraram em cena. Jogaram por música, com muita categoria, habilidade e uma pequena dose de sorte. Se não tem Lucas Lima machucado, Marquinhos Gabriel mostra que também sabe colocar a bola aonde quer. Gabigol, idem, entre as pernas de Felipe, o desvio do goleiro completa o lance, 1-0. Gabriel se iguala a Neymar como o maior artilheiro do Santos em Copas do Brasil. Gabigol retribui o carinho do colega, metendo-lhe 3 dedos de trivela para Marquinhos Gabriel consagrar o penteado Mini Black Power, 2-0. Já Ricardo Oliveira fica na vontade, não amplia por um tris. O Figueirense passa raspando. Do escanteio, Bruno Alves de casquinha desconta. Aos 2 da segunda etapa, Neto Berola, que entrara no lugar de Longini, guarda o dele. 3-1. Os catarinenses vão pro tudo ou nada. De pé em pé, bonito. Na força, no peito, na marra. Na ignorância, nas firmes testadas, no cruzamento venenoso, interceptado por Vanderlei. Enquanto isso, Gabigol sai ovacionado. 19 anos, 40 gols como profissional em 117 partidas.
O trintão, Ricardo Oliveira, tem gás de sobra aos 40 da etapa complementar. A vontade não negocio nunca, cara. Eu sempre falo para os meninos aí, a vontade não vou negociar nunca. Sempre vai existir, a vontade de ajudar o time, de fazer gol. Esse sou eu. Eu acho que hoje saímos daqui com o objetivo alcançado, que foi a classificação. Só que outro veterano é quem vai para a rede, Carlos Alberto, 2-3. Pela honra, o Figueira busca o empate. O Santos segura o resultado e avança na Copa do Brasil, que vem agora o São Paulo. Fatalmente teremos aí no mínimo um paulista decidindo. Eu acho que isso já ganha, né, em importância, principalmente por ser a Copa do Brasil e principalmente esse ano um campeonato muito disputado. Eu fico satisfeito porque com todas as dificuldades o Santos chega a mais uma semifinal. Eu acho que isso é um fato importante. Vamos agora nos preparar muito bem para enfrentarmos uma grande equipe, muito bem dirigida, com grandes jogadores. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Tem que reverenciar o mestre aqui do meu lado. Eu, sinceramente, via o futuro do Santos na temporada de maneira, sabe, com um certo catastrofismo. Imaginava um desastre a temporada, Santos lutando para não cair. E aí? Porque o campeão paulista está na semifinal da Copa do Brasil e está fazendo um campeonato brasileiro muito digno, diga-se de passagem, apesar do mau começo. E mais, o Santos chega à semifinal da Copa do Brasil com status de favorito contra o São Paulo. Só pegar os duelos entre as duas equipes na temporada, especialmente no Campeonato Brasileiro, que não vai ficar muito difícil de você observar esse favoritismo do Santos. E vou mais além. A gente tem uma enquete daqui a pouquinho, mas eu estou sentindo que teremos aí na final da Copa do Brasil uma reprise do Campeonato Paulista, que nunca foi referência. Mas não dá para brigar com os números, né, seu Alberto Helena Júnior? Boa noite. Boa noite. O Santos, eu sempre gostei desse estilo de jogo. Sempre o bancou, inclusive. Apostava numa boa temporada. Porque o Santos, na verdade, naquele período em que ele ficou lá cortejando a zona do rebaixamento, perdeu alguns jogos, perdeu jogos que ele merecia ter vencido, inclusive. E empatou outros também que merecia ter vencido. Quer dizer, eu via no Santos essa potencialidade que o nosso querido Dorival Júnior conseguiu, vamos dizer assim, amalgamar, né? Fazer com que o time ganhasse esse conjunto. Ontem não foi nada disso. O Santos ontem jogou muito mal, na minha opinião, jogou errado. Era o anti-Santos. Bola longa, mas tem jogadores como o Gabigol, que estava em noite inspirada, fez o primeiro gol, depois deu o segundo gol, um passe genial de trivela, face externa do pé esquerdo lá da direita, enfim. Agora, o Santos, quando tiver de volta o Giovani, o Lucas Lima, que não jogou ontem, o Vitor Ferraz, que não jogou ontem, está fazendo um grande campeonato, lateral direito, que está realmente cumprindo muito bem a sua função. A partir daí, então, o Santos realmente, na minha opinião, passa a ser até o favorito para ganhar essa Copa do Brasil. Tá certo. Bom, vote na enquete que está no ar. Vem aqui, Pascoal. Vem aqui, meu filho. Aê, Pascoal. Enquete que está no ar no site Gazeta Esportiva. A pergunta de hoje é a seguinte: qual equipe chega mais forte às semifinais da Copa do Brasil? Fluminense, Palmeiras, Santos ou São Paulo? Alberto Helena Júnior. Diga. Aposta no Santos. Santos. Celso Cardoso. Chega mais forte para mim é o Palmeiras, pelo que apresentou contra o Internacional, a maneira como venceu, chega mais forte. Aí são 2 jogos semifinais, né? Eu acredito numa final Santos e Palmeiras, mas nas semifinais quem chega mais forte é o Palmeiras. Alberto Helena Júnior, e chega mais forte mesmo tendo, por exemplo, desfalque, não desfalque porque ele vai estar aqui, mas o Ricardo Oliveira tem notado pela seleção, vai chegar um dia antes do jogo, não vai ter tudo isso? Mas eu acho o seguinte, o Ricardo Oliveira está em fase de graça, está em estado de graça. Está então, voando, né? Pode dar certo até ele chegar na hora e jogar.
Ele é o jogador que mais participou de gols do Corinthians na temporada. Em em cada 3 gols do Timão, Jadson foi o responsável ou pela assistência ou por balançar as redes. Peça importantíssima no esquema do técnico Tite, ele conversou com exclusividade com o Gazeta Esportiva e falou sobre o momento especial que vive com a camisa alvinegra. Olha, o Jadson pintou, limpou, gol do Corinthians! O assunto nesse Gazeta Esportiva agora é o Corinthians. O nosso convidado é o Jadson. A sua melhor fase, ou é uma das suas melhores fases? Obrigado por participar conosco. Estou feliz com o momento que eu estou vivendo aqui no Corinthians. Eu acho que a equipe também está vivendo um bom momento. Eu acho que quando as vitórias vêm, o bom momento vem, todo mundo se destaca. Nossa equipe está conseguindo, não só um se destacar, né, mas o grupo todo, desde o goleiro até no atacante. E o Jadson do Corinthians é um Jadson diferente do São Paulo. Você concorda com isso? Não concordo. Eu acho que eu dei o meu melhor lá também. Todas as equipes que eu passei, eu dei o meu melhor no meu trabalho. Então, só que aqui no Corinthians, acho que a confiança que o Tite passou para mim, desde a chegada dele, falando que queria contar com o meu futebol, isso aí ajudou bastante. Todo mundo comentou que a nossa equipe ia brigar no meio da tabela, que não ia brigar pelo título. Mas com os pés no chão, com muito trabalho e humildade, a nossa equipe vem mostrando que tem qualidade e as pessoas que estavam duvidando agora tá vendo que a nossa equipe pode brigar pelo título. Então, continuar da mesma maneira, sem oba-oba, com os pés no chão, trabalhando firme, que a gente pode ser campeão esse ano. E qual que é o segredo, a receita desse surpreendente Corinthians? Eu acho que é o trabalho, o espírito de grupo de todo mundo, a união do grupo também está sendo fundamental. Acho que a comissão técnica está conseguindo, né, ter o grupo na mão. O Tite é um cara muito honesto, sincero com todos. Quando ele vai tirar um jogador, ele explica o porquê. Quando ele vai colocar, ele explica o porquê que o cara está entrando. Então isso aí é bacana, todo mundo tem o respeito dele. A fase não só do Corinthians, mas do Jadson é tão boa que alguns até esquecem que no início do ano a diretoria dava certo uma negociação sua com o futebol da China. O pessoal chegou, a gente teve uma conversa aqui no clube, o Tite falou que não queria que eu fosse, mas ia deixar nas minhas mãos. Eu acho que a nossa equipe estava vivendo um bom momento na Libertadores também, isso aí pesou bastante para que eu tivesse ficado. Claro que sempre quando eu vou tomar uma decisão, eu falo com a minha esposa, tenho 2 filhos, né? Então, para você sair para outro lugar, para outro país, uma nova cultura, com 2 filhos, é diferente quando você vai sozinho. E o Tite nessa decisão, teve alguma importância? Claro que teve. O Tite, desde o começo do ano, que teve também uma proposta do Flamengo, a gente teve uma conversa, ele falou que não queria deixar eu ir, porque ele contava com o meu futebol. Acreditei, vim trabalhando firme desde o começo do ano, na pré-temporada, para quando eu ganhasse a minha chance, eu aproveitasse bem. Como é que você está trabalhando a possibilidade, talvez, de retornar à seleção brasileira? Acho que todo jogador mira a seleção brasileira, né? É uma honra defender a seleção, mas minha cabeça agora tá no Campeonato Brasileiro e continuar mantendo aí meu ritmo de jogo para terminar bem o ano e quem sabe com o título. Tem jogos importantes, jogos difíceis, então não tem nada a ganho ainda, mas a gente está com uma grande possibilidade aí de levantar o caneco. Então, continuar focado, concentrado para que a gente consiga as vitórias e siga firme. Jadson correu, bateu, é gol! Golaço! Gol do Corinthians! Golaço de Jadson! Bom,
Bom, o líder Corinthians faz os últimos ajustes para enfrentar a Ponte Preta no duelo paulista da rodada e o repórter Adriano Dolfi já está no CT Joaquim Grava e é com ele que nós fazemos contato agora. Olha só quem está ao lado do Adriano Dolfi. Boa noite, Adriano. Boa noite, Tite. Boa noite a você, Michele, a todos que estão acompanhando mais uma edição do Super Esporte. Aqui ao nosso lado o Tite, né, que vai falar sobre essa reta final de preparação para o duelo contra a Ponte Preta, um adversário que o Corinthians encontrou 2 vezes nesse ano, né, Tite? 2 jogos difíceis, apesar de serem 2 vitórias, né? Só que agora em Campinas, esses 20 pontos de diferença na tabela desaparecem, né, Tite? Boa noite para você. Boa noite. O grau de dificuldade bastante grande ao longo dessa permanência no Corinthians. Os jogos contra a Ponte sempre têm sido jogos difíceis, pela qualidade que a Ponte tem, né, pela retomada que ela está tendo agora também, por jogar em Campinas, a gente sabe esse fator. E essa expectativa que a gente acaba tendo que administrar, interna, e que eu estou tendo, que cada um de nós está tendo, o corintiano está tendo, mas de focar essencialmente no jogo. Administrar a ansiedade, né, Tite? Esse ano você teve que administrar muitos problemas, né? Acho que pagamento de salários talvez tenha sido o principal em todo esse elenco. Foi o grupo mais profissional que você já trabalhou na tua carreira? Eu não tive que administrar esses problemas financeiros, não. Quem teve que administrar e ter a credibilidade, a grandeza e a confiança foi a direção. Então é o Roberto, é o Eduardo, é o Andrés, é o Edu, é o Alessandro. Cara, não é o técnico. Eu até gostaria de receber, mas não é. A credibilidade dessas pessoas, como elas têm a verdade, elas dizem as coisas pela frente, elas não mandam dizer, elas não se escondem, elas fazem gerar por parte de todos nós que estamos aqui fora essa confiança em relação a eles. Você citou Eduardo, né? Hoje você apareceu na coletiva ao lado dele, né? Eu não vou te perguntar a respeito da contratação do Tevez, porque o Andrés, a gente vai ter uma entrevista dele já falando disso. Mas em que momento que surge esse tipo de especulação, esse tipo de assunto, Carlito Tevez? E justamente foi do Eduardo a manifestação da direção, porque o que o técnico faz? Em cima dessa expectativa toda, ele é o exemplo para os atletas, para que a gente fique focado agora nas nossas essências. Essência é o nosso trabalho, nossa preparação. O que nos trouxe até aqui? Repete agora nesse momento de pressão, nesse momento de expectativa. Repete o que tu fez lá, né, antes, que nos levou a esse momento. É isso que a gente quer. Quando terminar, quando as situações elas se definirem, bom, aí fica uma outra história. Se vier, no ano que vem vai ser bom. Por enquanto, deixa pra lá, né, Tite? Deixa quieto, as coisas elas vão acontecendo. A nossa intenção, e até uma ideia minha em particular, a gente falou com o Eduardo e com toda a direção, assim, o primeiro grande reforço do Corinthians é a manutenção do que ele tem de bom. Essa é, para mim, o grande projeto que o Corinthians tem. Depois é uma outra situação. Tá certo, Tite. Obrigado, viu? Boa noite para você, bom jogo. Queria agradecer também a assessoria de imprensa aí do Corinthians pela tua participação. Obrigado, um abraço, bom trabalho. Tá certo, esse foi o Tite aqui participando ao vivo do Gazeta Esportiva no CT Joaquim Grava. Lembrando que toda essa especulação envolvendo o nome de Carlitos Tevez se iniciou com o nosso comentarista, o nosso colunista Chico Lang, em primeira mão nessa semana aqui no Gazeta Esportiva. O Eduardo Piovesan, diretor financeiro do clube, em entrevista ao Diário de São Paulo, confirmou que no ano que vem o clube tem condições financeiras de assumir essa contratação, mas agora há pouco o André Sanches, o superintendente de futebol do clube, conversou com a gente a respeito dessa possibilidade. Vamos acompanhar o que disse o André Sanches. Ninguém aqui do Corinthians falou com o Tevez, só se o financeiro falou. Ninguém conversou com o Tevez. O Tevez faz 2 meses que ele chegou no Boca Juniors. É até ridículo pensar isso, mas vocês têm que ter um pouco de... Se eu sou jornalista, eu pergunto para o financeiro, mas o senhor sabe se alguém já conversou com o Tevez? O senhor sabe se vai dar para pagar? Pô, brincadeira. Então, mas isso que é possível contratar. Mas é possível contratar o Cristiano Ronaldo. É só ele dar o aval, ele faz o cheque dos apartamentos dele, os bens dele, eu dou o meu, nós contratamos. Mas foi uma possibilidade discutida no departamento Nunca foi falado o nome de Tevez para contratação. O Tevez é falado todo dia, como é falado do Ronaldo, como é falado os jogadores que passaram pelo Corinthians, todos falam. O Tevez é um ídolo da torcida. Apesar do pouco tempo que ele ficou aqui, mas ninguém foi falado. Agora ele pode vir 16, 17, 18, ou nunca vir. Não tem nenhuma negociação e nem previsão de negociação com ele. André, faz 2 meses que ele chegou no Boca. Pois é, faz 2 meses que ele chegou ao Boca Juniors, recebe um salário de cerca de $200 mil, talvez o salário em dólares com a desvalorização do real seria um grande problema para essa contratação, mas é fato também que o Boca Juniors tem uma dívida de R$12 milhões com o Corinthians, o que talvez poderia facilitar a vinda do argentino para o clube no ano que vem.
E no ano que vem, sim, ninguém descarta que a chegada de Tevez pode acontecer no CT Joaquim Grava e no Parque São Jorge. Essas foram as informações aqui do Corinthians, agradecendo a assessoria de imprensa do clube, nossa equipe técnica com Grolo, o Joventino e, claro, o Caio Poltronieri, que fez essa ponte aí para que o Tite pudesse falar ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Viu, Michele? Boa, Adriano Dolfi. Boa, Caio. Esse é o Gazeta Esportiva, sempre ao vivo em cima do lance. Celso Cardoso. E aí, o Tevez? Eu acho que é viável, sim, onde a fumaça fogo, essa informação não surgiu do nada. Já vi o Filipão, por exemplo, dar uma entrevista num dia dizendo que não tinha nada acertado com o Palmeiras, que não viria, e no outro dia estava lá sendo apresentado como novo técnico. Futebol isso faz parte do folclore, principalmente do futebol brasileiro. Se você observar no que diz o Andrés disse, ninguém conversou com o Tevez, ninguém falou que tem interesse no Tevez, mas ele pode vir 16, 17, 18, ele pode vir. 16 é o ano que vem. 16 é o ano que vem. Então ele nega, mas ao mesmo tempo ele dá a entender que pode vir. Ele morde e assopra, né? Ele diz isso, ele falou assim, não, ninguém conversou, não existe nada disso, blá, blá, blá. Mas aí logo em seguida ele fala, pode vir 16, 17, 18, e aí? Seria legal o Tevez voltar ao Corinthians, mas precisa ver as condições todas aí, do jogador, do clube, do Boca, enfim. Acho muito difícil isso aí agora, né? Acho muito difícil. O Tite falava agora há pouco, né? Sei que o Tevez é o assunto que mexe com o torcedor corintiano. O Andrés falou assim, ficou pouco tempo no clube, mas ele se tornou um dos grandes ídolos. Sim. O Tevez, ele provocou um fenômeno no futebol brasileiro que há muito tempo não se via, que era a capacidade de um jogador encher estádio. Na estreia dele era um jogo no Campeonato Paulista, 50 mil pessoas quase no Morumbi. Então, e ele levantou título, foi campeão brasileiro, foi eleito o melhor jogador do campeonato. Então ele criou um vínculo e se tornou um ídolo que tem sido muito raro. Quais são os ídolos que você tem hoje no futebol brasileiro? E no Corinthians hoje? Não tem. Então, você conta nos dedos, né? E só para concluir, a gente viu uma matéria do Jadson, do que o Jadson evoluiu depois de que surgiu a possibilidade dele ir para a China. Ele ficou com o respaldo do Tite. E o que não faz o respaldo do seu comandante, né? Quer dizer, a confiança depositada pelo seu comandante. Isso motiva, isso lhe dá confiança e faz com que você renda muito mais. Acho que é simples essa equação. É verdade. Embalada no Brasileirão, a Ponte Preta tem duelo complicado contra o líder Corinthians no próximo domingo. Jogando em casa, a Macaca tentará vencer o rival pela primeira vez no ano. Reportagem de Adriano Dolfi. Doriva, técnico da Ponte, chegou a ter o cargo ameaçado após a derrota para o Vasco. De lá para cá, foram 4 vitórias seguidas. A Macaca está embalada, desde a chegada dele, o meia Christian, ex-Palmeiras. Eu cheguei no jogo que a gente venceu, né, contra o Santos, eu não vi antes, mas do que eu vi na equipe, é uma equipe muito forte, jogadores de qualidade, individualmente. Claro que a gente fazendo o individual, o coletivo sobressai. E o time de Campinas vai tentar manter a sequência de vitórias no torneio, atuando mais uma vez em casa. Só que desta vez contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians. Respeito, com certeza. A equipe do Corinthians é uma ótima equipe, está mostrando no Campeonato Brasileiro, mas a gente vem numa ascensão, estamos jogando dentro de casa e esperamos fazer um bom jogo. Christian revela lembranças não tão boas em jogos contra o Timão. O Corinthians, acabei perdendo no jogo que a gente jogou, era o Leão ainda, na época estava o Tevez, o Mascherano, acho que o Rosinei entrou e fez 2 gols, foi 3-1 ainda. Foi alguns jogos assim, acho que o mais quanto o Corinthians foi esse. E neste ano, a Macaca ainda não venceu o rival. No Paulista, o polêmico jogo das quartas de final. E no primeiro turno do Brasileirão, outra derrota. Claro que esse é outro jogo, é outra situação. Como eu falei, a gente vem numa ascensão, esperamos continuar, nós estamos confiantes. Claro que a equipe do Corinthians é difícil de ser batida, é uma equipe que se defende muito bem e ataca muito rápido. A gente tem que ter esses cuidados, mas nós vamos tentar colocar o nosso jogo. No treinamento coletivo, Doriva ajustou os últimos detalhes da equipe que terá um desfalque importante. O capitão Fernando Bob levou o 3º amarelo. Juninho foi o escolhido para a vaga. Venho trabalhando no meu dia a dia, né? Venho esperando uma oportunidade, né?
e estou preparado. Senhor Alberto Helena Júnior, diga. No futebol, claramente, tem que ver por questões técnicas e racionais. Time por time, o Corinthians é mais time. Agora, historicamente, tem esse lance também de determinados times aprontarem para o outro, independentemente do tamanho, da força, do elenco. E se existe alguém que costuma aprontar muito para cima do Corinthians, esse alguém chama-se Ponte Preta. É verdade. O meu querido saudoso Armando Nogueira costumava dizer que nós, jornalistas, somos os profetas do passado. Porque a gente só fala em cima do que aconteceu, porque não tem poder de adivinhar. Eu acho que essa coisa de tabu é sempre muito relativa. O Corinthians tem muito mais time que a Ponte Preta hoje, está embalado, ficou uma semana treinando. Claro, sempre pode acontecer de um time ganhar o caso da Ponte Preta, mas nesse caso aqui, o Corinthians dificilmente vai perder esse jogo, porque ele está realmente focado. Ele está focado nesse negócio aí de ganhar esses jogos que são essenciais. O clássico, o Corinthians pode perder, porque isso não faz diferença. O que faz diferença é a soma dos jogos contra os chamados pequenos, e a Ponte Preta está nesse nível. E seguindo essa sua linha de raciocínio, basta lembrar que o Corinthians teve problemas com o Internacional, perdeu o jogo, mas nem por isso abalou no campeonato. Quer dizer, o Corinthians ele apresenta uma consistência hoje que sugere uma confiança na regularidade poucas vezes vista. Foi o Cruzeiro no ano passado, né? No ano retrasado também, mas são poucos times que realmente oferecem essa confiança, uma aposta realmente, e uma baixa probabilidade de tropeçar. Pode tropeçar um jogo ou outro, mas ter uma sequência negativa é muito difícil. Repito que são 28 jogos no campeonato. O Corinthians perdeu só 4. Titibilidade, esse é o Tite. Ele passa isso pra gente. Titibilidade. Olha que gracinha ali. Ó. Ai, que bonitinho. Olha aqui que bonitinho, gente. É o presente que eu ganhei da Anitta Pasques. Eu não, né? A Laura e o Leonardo, eles receberam esse presente muito lindo da minha amiga Anitta. Gente, muito obrigada, Anitta. Amei os sapatinhos. Primeiro presentinho que eles ganharam. Um beijo pra você. Boa viagem aí, bom final de semana, Anitta. Olha, domingo, sabe o que que tem? Vem aqui, Pascoal. Tô conversando com você. Pascoal, meu câmera 3 aqui. Você tá aí, Pascoal, domingo? Tá aí, 9h30 tem Mesa Redonda Futebol Debate com a melhor cobertura da rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Corinthians em campo contra a Ponte, Palmeiras visitando a Chapecoense, o Santos encarando o Flu e o Tricolor recebendo o Furacão do Paraná. E tem também os bastidores exclusivos sobre a possibilidade de Carlitos Tevez voltar ao Corinthians, porque nós apuramos informações novas e surpreendentes para você, que só serão reveladas no domingo pelo Chico Lang no Mesa Redonda, porque foi o Chico Lang que deu essa notícia em primeira mão no Mesa Redonda e na segunda-feira no site Gazeta Esportiva. E aí repercutiu internacionalmente, na Itália e tudo mais, e agora está todo mundo falando no Brasil. E também receberemos nos nossos estúdios o ex-goleiro e treinador Emerson Leão e o médico Joaquim Grava. A gente te espera domingão, 9h30 da noite, tá certo? Hora de falar da Série B, 2 partidas hoje e 6 da manhã completam a 29ª rodada do campeonato. Ah, tava com saudade, entra Arte, entra Boquinha aqui, põe Boquinha. Aê! Criciúma e Paraná se enfrentam às 7h30 no Heriberto Wilson e Sampaio Corrêa e Botafogo jogam às 9 horas no Castelão. Amanhã, às 4h30, o Bahia faz clássico contra o Vitória na Fonte Nova, o Macaé enfrenta o ABC no Moacirzão e o Boa Esporte recebe o CRB no Municipal de Varginha, terra do ET. No mesmo horário tem ainda Atlético Goianiense e Paysandu no Serra Dourada e o Oeste contra o Náutico no José Liberati. Completando a rodada, o Mojimirim enfrenta o América Mineiro, 9 horas, no Romildo Ferreira. Apaga, João Batista. Aê! Vamos conferir agora como vai ser a 29ª rodada da Série A. 3 partidas acontecem amanhã. Pode pôr de novo, João Batista, Boquinha, todo mundo ali. Internacional e Sport se enfrentam às 6h30 no Beira-Rio. No mesmo horário, Coritiba enfrenta o Atlético Mineiro no Couto Pereira. Às 9 da noite, o São Paulo encara o Atlético Paranaense no estádio do Morumbi. E aí mais 7 jogos completam a rodada domingo. Vamos pegar o fôlego. 2 partidas acontecem às 11 da manhã. O Flamengo recebe o Joinville no Maracanã.
Avaí e Vasco duelam na ressacada. Aí, às 4 da tarde, tem Santos e Fluminense na Vila Belmiro. E o líder Coringão vai até o Moisés Lucarelli enfrentar a Ponte Preta, a gente já falou disso. E ainda no mesmo horário, Cruzeiro e Grêmio duelam no Mineirão. E no Serra Dourada, o Goiás encara o Figueirense. Fechando essa rodada toda, às 6h30, o Palmeiras visita a Chapecoense na Arena Condá. A Chapecoense ou o Chapecoense, Alberto Helena Júnior? Ah, sei lá, qualquer um. A Chapecoense, mas estava escrito O, hein, João? Mas é a. A tarefa é difícil, mas o Galo ainda sonha com a conquista do título brasileiro. Mas, para continuar na briga, não dá mais para vacilar. Para seguir sonhando com o título brasileiro, o Atlético Mineiro não pode mais perder pontos para times da parte de baixo da tabela. O próximo compromisso do Galo é justamente contra uma dessas equipes, o Coritiba, amanhã às 6 da tarde no Couto Pereira. A irregularidade do clube no campeonato é uma das preocupações de Levir Coupe. Às vezes você está bem, mas pode melhorar muito. E às vezes o resultado foi péssimo, mas o time jogou bem. Então é isso, a gente está diariamente vendo o que foi feito de bom e de ruim. Em relação ao time que empatou em 2-2 com o Joinville na última rodada, o único desfalque da equipe será Dátolo, que ainda se recupera de um grave corte na perna direita. Fico triste que ele possa se recuperar logo para voltar a nos ajudar. Entra o Thiago Ribeiro, um jogador experiente, um jogador que sabe fazer gol. Com certeza a gente vai ganhar muito ali na frente. Giovanni Augusto, inclusive, já tem na ponta da língua o que fazer em campo. Espero dar uma assistência para os nossos atacantes, ou quem sabe fazer um gol e a gente sair com a vitória. No primeiro turno, Atlético Mineiro e Coritiba se enfrentaram no Independência. O Galo venceu por 2-0 com 2 gols justamente de Thiago Ribeiro, que voltará a ser titular amanhã. Classificado para a semifinal da Copa do Brasil, o Santos foca agora o Brasileirão, onde ainda tem chances de entrar no grupo dos 4 primeiros colocados. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou a reapresentação agora à tarde. Confira. Olá, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, aquele papo de ontem no Gazeta Esportiva de que Santos e São Paulo poderiam chegar a um acordo e disputar as semifinais da Copa do Brasil. As 2 partidas no Pacaembu pode esquecer, pelo menos de acordo com o presidente do Santos, Modesto Roma Júnior. O Peixe não abre mão de Urbano Caldeira, o alçapão da Vila Belmiro. Datas definidas, primeiro jogo dia 21, o segundo no dia 28 de outubro. A CBF irá sortear a ordem dos confrontos na próxima semana. O São Paulo, que não elimina o Santos em jogos de mata-mata desde o ano 2000. O xerifão da zaga santista, o zagueiro David Braz, o convidado na sala de imprensa nesta sexta-feira aqui no CT Rei Pelé, respira aliviado pela decisão do presida. Sabemos que somos fortes na Vila Belmiro, né? Apesar que ontem foi muito bom ter jogado no Pacaembu com 30 mil torcedores, quase 30 mil torcedores, né? Mas a gente se sente muito bem na Vila Belmiro, isso não é segredo para ninguém, né? Tanto como é bom para a gente e às vezes alguns adversários sentem a dificuldade de nos enfrentar na Vila Belmiro. Só que agora, é ou não é, David Braz? O Peixe vira a chavinha, troca o chip, né, cara? Pensa em Campeonato Brasileiro, Fluminense, possibilidade do G4 de novo na vida do Santos, coisa que não acontece desde 2010, cara. E aí, tem que ganhar do Flu, torcer pro Palmeiras dar uma vacilada, perder pra Chapecoense fora de casa, e aí, rola? Primeiro fazer a nossa parte, né? Bem feita dentro de casa, né? Que é os 3 pontos. Vai ser difícil, né? A equipe do Fluminense vem numa semana boa, né? Ganhou a última rodada do Brasileiro, classificou para a semifinal da Copa do Brasil, então a dificuldade vai ser grande. Esperamos que a gente possa conseguir superar a dificuldade que vamos encontrar. 100 jogos, David Braz domingo, e o garotinho aqui foi pego de surpresa lá na coletiva pelos meninos da Vila. Vamos ver de novo? Olá. Você já conhece a história, né? Quem está em casa verá pela primeira vez. Que isso, cara? Isso, cara.
trairagem é essa aí, mano? Tudo bem? Como está? Tudo bem, mano? Que trairagem é essa aí, mano? Como está? Mano, na moral, mano. Tudo bem? Isso é mancada, hein, mano? Tudo bem? Faz isso não. Como está? Faz isso não, Tá bem? faz isso não. Tô bem, Tá bem? Tô bem, mas a família, agora tá não tô bem? mais. E a Agora família? não tô mais. E a família, tá bem? Beleza? Água gelada do carro, vamos embora. Essa é a família? Vira aí, calma aí, cara. Olha lá o David Braz indo embora. Enquanto ele vai para o vestiário, eu digo para vocês que o Vitor Ferraz, que participou da brincadeira com o zagueiro do Santos, é dúvida para domingo, dificilmente jogará contra o Fluminense, está com dores nas costas. E o Lucas Lima, com aquele estiramento muscular na coxa direita, já está na fase de transição, treinando com bola, veja aí. E deu uma dica, hein? Colou na grade e, pelo jeito, estará em campo no final de semana. Bom, o que importa é o seguinte, tá doendo? Eu quero saber isso. O que é isso? Não tá mais doendo? Hã? Aê, notícia fresquinha. Depois de uma maratona intensa de jogos, o Palmeiras terá um período de folga com as partidas da Seleção Brasileira na próxima semana. Antes tem duelo com a Chapecoense pelo Brasileirão e o técnico Marcelo Oliveira terá que fazer mudanças no time, já que a sequência de partidas acabou fazendo 2 vítimas no elenco alviverde. Veja na reportagem do Garrafa. É isso, Michele. Aqui no Palmeiras, a classificação para a fase semifinal da Copa do Brasil já faz parte do passado. A prioridade neste momento passa a ser o Campeonato Brasileiro. Domingo em Chapecó, o Verdão tem a Chapecoense pela frente. A atividade desta sexta-feira não aconteceu no gramado. Os jogadores realizaram apenas trabalhos musculares. Amanhã, sim, o trabalho de campo e a definição do time. Antes desta atividade, o técnico Marcelo Oliveira concedeu entrevista coletiva e falou a respeito dos problemas que tem para a partida do próximo domingo. Zé Roberto e Robinho devem desfalcar o Verdão. Todos os dois saíram com pequenas dores aí musculares e não sendo o Zé Roberto, a gente vai botar o Egídio, que é o jogador que vinha jogando e que jogou inclusive muito bem o penúltimo jogo, e o Rafael Marques ocuparia a vaga do Robinho, caso ele não possa jogar. O que você espera desse jogo em Chapecó? É muito difícil enfrentar a Chapecoense lá dentro. Veja que eu acho que só o São Paulo dos paulistas conseguiu vencer lá. Exatamente, a gente já vai viajar sabendo disso. Naturalmente é difícil, eles crescem muito, competem muito lá dentro e muito mais quando eles precisam dos pontos, né, porque estão na zona de rebaixamento. Mas não dá para pensar em jogo nenhum desse Campeonato Brasileiro que possa ter uma sensação de tranquilidade e facilidade. A gente é que tem que fazer bem o nosso trabalho, de competir muito também, adequar o tipo de jogo, né, que vai oferecer o campo e o adversário, mas principalmente impor como time grande que tem pretensões de seguir no G4. Estamos chegando aí no final da temporada, o Palmeiras tem reais possibilidades de uma vaga na Libertadores nas duas competições, né? E futebol é planejamento. A torcida do Palmeiras já fica pensando no próximo ano. Já existem conversas nesse sentido, né, em relação ao próximo ano, as competições que vamos disputar, a pré-temporada que a maioria desses jogadores não fizeram, alguns deles não fizeram porque chegaram depois, né? Isso às vezes faz uma diferença grande. Em relação ao elenco, é natural que você tenha ajustes, né? Mas essa é uma conversa interna e reservada, né? Porque nesse momento a gente está realmente canalizado aí nas competições e o elenco está muito concentrado e muito comprometido. Certamente uma ou outra situação deve acontecer, mas a gente está satisfeito com o trabalho que vem sendo feito até então. É isso, Michele. O Palmeiras focado, claro, em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, mas também trabalhando o planejamento para a próxima temporada. Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Valeu, Garrafa. Em sexto na tabela de classificação, o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense amanhã buscando vaga no G4. Apesar da importância desse jogo, o assunto no tricolor continua sendo o mesmo, né? A novela. Qual será o futuro de Juan Carlos Osório? Veja com Felipe Sboril. O São Paulo quer chutar para longe os boatos que rondam Juan Carlos Osório. Há uma semana não se fala outra coisa.
a não ser que o treinador colombiano irá deixar o tricolor para assumir a seleção mexicana. Juan Carlos Osório costuma falar com a imprensa às sextas-feiras, mas a assessoria de imprensa do tricolor alegou que não há nenhum fato novo sobre a permanência do treinador. Então, a entrevista foi cancelada. Sobrou para os zagueiros que foram metralhados com perguntas sobre o futuro do treinador. Ele sempre é bem claro, que quando tiver uma decisão, o primeiro a saber será nós, jogadores. Então, continuamos no mesmo trabalho, mesma dedicação. Confiamos nele, sabemos que quando ele tiver uma decisão ele vai comunicar a todos, não só a gente. Então, o nosso objetivo é vencer os jogos. A gente tem que deixar essas coisas de lado, é uma decisão pessoal dele. Então, temos que trabalhar tranquilamente, com o objetivo sempre em vencer os jogos, que somos profissionais para isso. As informações que chegam do México dão conta que na semana que vem Osório já teria que se apresentar. Justamente por isso que a imprensa mexicana está no Brasil e acompanha todos os passos de El Profe. Toda a prensa em México já habla de que Osório é o próximo técnico. Toda a imprensa do México fala de Osório como novo treinador, que nas próximas horas ele poderia ser anunciado depois de dirigir seu último jogo no sábado. Há muita expectativa, já que ele é o único candidato. Falaram de Bielsa, mas ele é o único que está firme com a seleção mexicana. Que persiste, se falou de Bielsa, pero Osório é o único candidato que está firme para a Federação Mexicana. Até o povo mexicano aprova a chegada do estudioso Osório, que inclusive já trabalhou no México. Osório dirigiu em México, tuvo já uma etapa allá. Osório já foi treinador no México, teve uma temporada no Puebla. Todos falam muito bem dele, igual aqui. As pessoas ligadas ao futebol, os jogadores, todos têm uma impressão muito boa de seu trabalho. E al igual que os jogadores que hoje pude escuchar, pues hay una muy buena impresión sobre su trabajo. Por aqui os jogadores ficariam chateados com a saída, pela qualidade do colombiano e a forma com que ele trabalha. Agora ir para a seleção mexicana, um time em formação e que não é um dos melhores do mundo, Osório merecia uma coisa melhor. Eu acredito que sim, pelo potencial dele. Acredito que o México vem numa crescente muito boa. A última Copa fez uma bela campanha e tem muito a crescer. Eu acredito por isso que a seleção está querendo um treinador como ele. Um treinador que jogue para frente, que gosta de jogadores versáteis. E na seleção mexicana tem bastante isso. Contra o Atlético Paranaense, Osório ficará no banco de reservas, comandando a equipe. Não sabemos até quando. Osório fica ou vai, Alberto Leandro? Eu acho que ele, segunda-feira, puxa o carro. Celso. Também acho. No sábado mesmo anuncia. Bye, bye, Brasil. Informação exclusiva chegou para mim hoje. Ele já tirou os filhos da escola, tá bom? O Osório já tirou a criançada da escola. Fim da enquete, a equipe que chega mais forte nas semifinais da Copa do Brasil é o Santos com 51% dos votos, aí o Palmeiras em segundo com 31%. A gente termina aqui, domingo 9h30, tem mesa redonda e eu te espero. Fique agora com o Jornal da Gazeta, que tem notícias fantásticas com Rodolfo Gamberini e Stella Gontijo. Boa noite. Nos encontramos de novo no Jornal da Gazeta. Até já. Tchau. Tchau. Pizza!